Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Início da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando, depois de duras lutas, se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o self. Importante saber que esses estudos de Jung são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente. Que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Início da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando, depois de duras lutas, se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o self. Importante saber que
Importante saber que esses estudos de Jung são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente. Que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Início da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando depois de duras lutas se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o self. Importante saber que esses estudos de Jung são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente. Que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Início da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando depois de duras lutas se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio,
de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o self. Importante saber que esses estudos de Jung são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente. Que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Início da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando, depois de duras lutas, se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o self. Importante saber que esses estudos de Jung são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente. Que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Início da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando, depois de duras lutas, se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto
e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o self. Importante saber que esses estudos de Jung são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente. Que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Início da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando, depois de duras lutas, se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o self. Importante saber que esses estudos de Jung são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente. Que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo,
tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Inês da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando, depois de duras lutas, se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o self. Importante saber que esses estudos de Jung são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente. Que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Inês da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando, depois de duras lutas, se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o self. Importante saber que esses estudos de Jung
são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente. Que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Inês da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando, depois de duras lutas, se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o self. Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Inês da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando, depois de duras lutas, se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o self. Importante saber que esses estudos de Jung
são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente. Que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Diniz da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando, depois de duras lutas, se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o self. Importante saber que esses estudos de Jung são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente. Que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Diniz da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando, depois de duras lutas, se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo.
Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o self. Importante saber que esses estudos de Jung são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente. Que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Início da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando, depois de duras lutas, se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o self. Importante saber que esses estudos de Jung são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente. Que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Início da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando, depois de duras lutas, se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self,
o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o céu. Importante saber que esses estudos de Jung são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente. Que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Início da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando, depois de duras lutas, se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o céu. Importante saber que esses estudos de Jung são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente. Que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas,
entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Inês da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando, depois de duras lutas, se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o céu. Importante saber que esses estudos de Jung são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente. Que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, tranquilizar nossa alma, fechar os olhos, descruzar as pernas, entrelaçar as mãos e encostando os polegares. Vamos continuar lendo o livro de Inês da Silveira sobre os estudos de Jung. Esse trabalho deve ser estudado com profundidade. Quando, depois de duras lutas, se desfazem as personificações da ânima ou do ânimos, o inconsciente muda de aspecto e aparece sob uma forma simbólica nova, representando o self, o núcleo mais interior da psique. M.L. von Franz. Surge então nos sonhos as primeiras figurações desse centro profundo. Habitualmente, nos sonhos de mulheres, esse centro revela-se sob a forma de uma figura feminina superior, mulher desconhecida de quem emana autoridade e benevolência, sacerdotisa, deusa mãe ou deusa do amor. Nos sonhos de homens, assume o aspecto de velho sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo. Essas personificações, sejam as femininas ou as masculinas, são dotadas de grande potencial energético, causando sempre ao sonhador uma impressão duradoura de maravilhamento. E no nosso próximo encontro, falaremos sobre o céu. Importante saber que esses estudos de Jung são bem abstratos e por isso nós devemos estudá-los vagarosamente.
que a força de nosso ser se manifeste, que a nossa compreensão e inteligência se apresente para que absorvamos todos esses estudos. Fica com Deus. Namastê. Divulgue a Casa de Lakshmi na Lagoinha, em Ribeirão Preto. É um trabalho de amor ao próximo. Fica com Deus. Namastê.